Olá pessoal, aqui é o professor Antônio Carlos, professor de Física de vocês. E vocês já estão cientes do que está acontecendo no mundo. Vamos torcer para que essa situação melhore e voltamos para as nossas vidas normais, né? Mas por enquanto, coordenação e professores da escola decidiram fazer algum serviço com vocês home office, né? Palavra agora, essa frasezinha que está na moda hoje em dia. Nós vamos fazer o seguinte. Pensei até em passar uns links para vocês a respeito de aula no YouTube sobre os assuntos que a gente poderia trabalhar, mas eu não achei muito viável porque nem sempre essas aulas no YouTube vai justamente transcrever o que eu quero passar para vocês, né? No cronograma que eu quero. Ou eles não vão não vão falar tudo que eu quero que vocês saibam durante a aula, né? Para nossa grade curricular. Ou pode ter uns assuntos a mais, né? Que acaba atrapalhando também. Então, uma forma que eu quis trabalhar com vocês foi fazer justamente essa videoaula a partir do PowerPoint. Bem, a nossa aula de hoje nós vamos fazer uma revisão. A revisão sobre o quê? A revisão sobre processo de transmissão de calor. Que nós vamos trabalhar hoje, nós temos aqui nosso sumário, nossa introdução, que eu vou falar justamente conceitos já estudados com a gente, conceito de calor, temperatura, equilíbrio térmico, condutores térmicos, isolantes térmicos. Temos conhecimentos novos também, mas que já foram trabalhados também para a gente. E são os processos de transmissão de calor, que é a condução térmica, convecção, radiação térmica. Vou fazer justamente um resumo de tudo que eu falar para vocês em um mapa conceitual, minhas referências, agradecimento às nossas aulas e vamos lá. Conhecimento novo. Aliás, começa a nossa aula com conceitos já estudados em aula. Calor, né? Calor, a gente já sabe que é energia térmica em trânsito, que passa do corpo de maior temperatura para o de menor temperatura. E utilizando aqui justamente uma imagem para justamente mostrar o que quero falar para vocês aqui. Eu tenho o corpo 1, nesse exato momento bem aqui, tem maior temperatura e está passando calor para o corpo 2 de menor temperatura. O fluxo de calor vai do corpo 1 para o corpo 2. Outro conceito já estudado para a gente é o conceito de temperatura. Onde a temperatura vai ser a grandeza física que vai justamente determinar a quantidade de calor que tem um corpo em um determinado tempo. E isso vai ser estudado justamente a partir do grau de agitação das moléculas desse corpo meio que a gente está estudando. E aí nós temos justamente uma figura ilustrativa bem aqui, onde eu tenho um corpo que está a 10 graus Celsius, um que está a 20 graus Celsius e um outro que está a 40 graus Celsius. A gente pode ver que as agitações moleculares desses corpos são diferentes. O corpo que está a 10 graus Celsius tem uma vibração molecular menor do que o de 20 e o de 20 menor que o de 40. Pode ver que a frequência de vibração molecular aqui do corpo de 40 graus Celsius é muito maior do que o de 10 graus Celsius, por exemplo, né? Então a gente pode justamente notar que a partir dessa nossa imagem aqui, né, nós temos justamente que quanto maior for o grau de agitação da molécula, maior vai ser a temperatura desse determinado corpo. Equilíbrio térmico. O que seria nosso equilíbrio térmico? Quando eu tenho dois corpos, A e B, de temperaturas diferentes, que estão isolados termicamente, vou colocar em um ambiente onde não vai haver troca de calor com o meio externo, a gente vai verificar que o corpo que está mais frio vai acabar se aquecendo, ou seja, aumentando a temperatura, e o corpo mais quente vai acabar esfriando, ou seja, perdendo a temperatura até chegar a um certo ponto em que ambos vão ter a mesma temperatura. Nesse dado momento, a gente fala que se atingir o equilíbrio térmico. É o caso aqui, eu tenho um corpo E e um corpo B, eu coloco eles em um ambiente fechado, né, isolado termicamente do ambiente do meio externo, e eles vão ter troca de calor e chega a um certo ponto eles vão ter a mesma temperatura. Ocorre esse fluxo de calor mais ou menos dessa forma aqui. Deixa eu começar de novo aqui o GIF. Nós temos o que? Tem o corpo A aqui em cima. Pode ver que eles já estão quase aqui no equilíbrio térmico, onde as setinhas vão até desaparecer. Olha aqui. Ó. O corpo A vai passando o calor para o corpo B por um processo de transmissão de calor qualquer.
e eles vão chegar a um certo ponto onde eles vão se igualar à temperatura. A temperatura parece que é de 13,4 graus Celsius vai ser o equilíbrio térmico deles. Vai ter sempre o fluxo de calor do corpo A, daqui de cima, passando por o corpo B até chegar ao ponto de equilíbrio térmico. Bem, continuando. Condutores térmicos. O que seria o nosso condutor térmico? São os meios materiais que transmitem calor com mais facilidade. Nós temos exemplo todos os metais aqui, ferro, alumínio e cobre. Por que acontece isso? Todos os condutores são constituídos de ligações químicas metálicas. Essas ligações químicas metálicas, eu vou ter um excesso de elétrons, e esses excessos de elétrons, a partir de uma fonte calorífica, eles vão ter justamente uma vibração tão forte que eles conseguem se desprender do corpo. Eu tenho tanto elétron num corpo feito por ligações metálicas, que nós chamamos de nuvem metálica, nuvem de elétrons, né? Para o corpo metálico, eles conseguem ser justamente arrancados do corpo, ou seja, transferidos de um corpo para outro, e essa transferência faz com que o calor seja consegue ser transferido mais rapidamente de um corpo para outro. Já os isolantes térmicos, eles são o inverso, né? Eles são materiais que transmitem calor com uma certa dificuldade. Vão transmitir calor? Transmite calor, só que de uma forma mais devagar, mais demorada. Isso ocorre justamente em alguns materiais, por exemplo, plástico, madeira, isopor, vidro, etc. Bem, esses corpos eles já são justamente constituídos por ligações químicas iônicas e covalentes. Nesse caso aí, não existe muito elétron livre. Não existe tanto elétron livre. Então, a transmissão de calor vai ser justamente ocorrendo por vibrações moleculares propriamente ditas. Não vai ter outra transmissão de calor. E aí nós temos aqui um exemplo, ó, ligação entre o sódio e o cloro, ligação química. O que ocorre é que o sódio vem aqui, doa um elétron para o cloro. E a ligação covalente eu tenho o hidrogênio e o oxigênio, por exemplo, aqui, onde nós temos dois elétrons girando aqui, sendo compartilhado entre os dois átomos. Tá? Essa é a nossa ligação covalente. Bem, processo de transmissão de calor. Denomina-se a passagem de energia térmica de um corpo para outro, ou seja, o que ocorre aqui? Eu tenho um corpo de maior temperatura passando calor para um corpo de menor temperatura. Isso ocorre como, né? A gente já sabe que isso vai ocorrer, mas como ocorre? Vai ser justamente pelos processos de transmissão de calor. Quais são eles? É justamente transmissão de calor por condução, convecção e radiação. Aí nós teremos aqui transmissão de calor por condução. Como é que ocorre isso aqui? Bem, os dois corpos com temperaturas diferentes são colocados em contatos. As moléculas do corpo mais quente, colidindo com as moléculas do corpo mais frio, transferem calor para este, ou seja, o corpo de temperatura mais elevada está tocando, ou seja, tem um contato direto com um corpo de temperatura mais baixa. Esse contato vai fazer com que as moléculas do corpo de temperatura mais quente acabem passando esse calor para o de temperatura mais fria, né? Uma temperatura mais baixa. E a gente pode ver justamente aqui um aquecimento de uma barrinha metálica, onde a chama aqui, né, a fonte de calor, está tocando aqui o início da barra, né? Uma extremidade da barra. Essa extremidade da barra vai aquecer as moléculas vão começar a se movimentar, a gente pode perceber que eles movimentam com uma frequência um pouco mais elevada, e isso vai fazer com que os choques dessas moléculas batendo nas outras vão fazer com que as outras comecem a vibrar mais rapidamente, e isso vai transferindo calor de molécula para molécula dentro desse determinado corpo, tá? Essa região mais próxima da chama tem uma vibração molecular bem mais elevada, né? E aí se transfere com choques entre as partículas vizinhas, né? E vai se passando, né? Vai também aumentando a frequência vibratória das outras moléculas vizinhas e vai simplesmente propagando o calor devido a esses contatos, né? A gente tem alguns exemplos de condução térmica que nós vamos ter justamente o ato de passar roupa, né? Onde a fonte de calor, que é o ferro, está tocando justamente na blusa bem aí, né? Na camisa que está sendo passada. Outro exemplo também é o ato de fritar um ovo. Tranquilo, o ovo é sempre muito bom. Acho que todo mundo gosta de ovo frito. Não conheço ninguém que não goste.
e a barrinha sendo aquecida, que a gente falou agora há pouco, né? Anteriormente. Continuando nossa aula, temos a transmissão de calor por convecção. Essa transmissão de calor ocorre como, né? A transferência de energia térmica que ocorre nos fluidos em movimento devido a uma diferença de densidade. A gente falou, né, já em aula, sobre o ar frio desce, o ar quente sobe, isso justamente por conta de uma diferença de densidade. Isso ocorre justamente nesse movimento porque essas ligações químicas para esses materiais são fracas. Então, há justamente o rompimento de uma partícula para outra e eles conseguem se movimentar livremente. Isso não ocorre justamente no estado sólido, né? Os fluidos são justamente os líquidos escassos. As correntes de convecção ocorrem justamente desse jeito. Nós temos uma parte que está aquecendo, a densidade do corpo mais quente é menor, e por conta dessa densidade ele vai fazer justamente, vai ficar mais leve e sobe, né? Vai ter uma densidade menor, não necessariamente dizer que seja mais leve, né? Ele vai ter uma densidade menor e essa densidade vai fazer com que ele sobe justamente por conta do empuxo, né? A força empuxo que está ocorrendo justamente entre fluidos com diferentes densidades. Aí nós temos exemplos de convecção térmica. Nós temos justamente o ar-condicionado, onde o ar-condicionado esfria a parte daqui de cima, né? Esse ar que fica mais frio aqui, ele fica mais denso, ele desce e empurra o ar que está embaixo com densidade mais baixa, né? Acaba subindo justamente por conta do empuxo. Nós temos também justamente esse fluxo aí vai fazer com que o ambiente fique mais geladinho, né? E a gente sente até aquele vento do ar-condicionado, sentindo justamente a convecção do ar ocorrendo por conta dessa mudança de fluidos, né? Por conta da densidade de frio e quente. Um processo inverso são os aquecedores, são as saunas, que justamente aquece a parte de baixo, o ar fica mais quente, uma temperatura mais elevada, mais quente está feio, né? Com a temperatura mais elevada, e essa temperatura elevada acaba fazendo com que ele fique menos denso e acaba subindo, né? Faz o processo inverso do ar-condicionado. Aí nós temos o exemplo aqui do Homerzinho aqui dentro de uma sauna. Temos aqui outro exemplo, a geladeira. Funciona do mesmo jeito. O congelador esfria, o ar fica mais denso, desce, o que está embaixo está mais quente, e aí fica com a temperatura mais elevada, né? Densidade, menor densidade, acaba subindo e faz o fluxo. E nós temos justamente o desenho aqui do fluxo do ar que ocorre dentro da geladeira, tanto no congelador quanto na parte de baixo, né? Esse 70 aqui não tem nada a ver, é só a imagem mesmo que eu encontrei, tá, gente? Ocorre também na água, o aquecimento da água, fonte de calor aqui embaixo, né? Aquece a parte de baixo, fica mais leve, sobe, melhor dizendo, menos densa sobe, a parte de cima está mais fria, mais densa desce, e assim vai, né? E aí nós temos um gifzinho mostrando como é que ocorre justamente o fluxo de calor por convecção quando estamos aquecendo a água. Continuando nossa aula, outro exemplo que eu não passei em aula, né? Foi justamente o fluxo do magma terrestre, onde mais perto do manto, né? Que é o centro da Terra, o magma está com uma temperatura muito mais elevada e aí ele fica mais leve, menos denso e acaba subindo. E quando chega perto da crosta terrestre, né, da superfície terrestre, o que acontece? Fica mais frio. Chega essa situação quando a temperatura baixa, ele começa a fazer justamente o fluxo de convecção novamente. Nós temos justamente uma imagem aqui, né, uma figura ilustrativa, um GIF, na verdade, né, que está em movimento. Aí nós temos justamente o movimento da crosta terrestre, né? Nós temos o movimento do magma terrestre quando ocorre. Justamente bem aqui assim, ó, nós temos uma placa tectônica, dá até para ver, né? É uma imagem muito bonita, é legal mesmo. Bem, a outra que eu falei na sala de aula, né? Eu falei sobre o balãozinho. O balão, por que ele sobe? Justamente por conta dessa convecção do ar, né? Essa fogueirazinha bem aqui, aquece o ar que está dentro do balão e ela fica menos densa e acaba subindo, né? Fica menos denso do que o ar que está ao redor, está fora do balão, né? Sobe justamente por conta do empuxo.
E aí nós temos justamente o outro exemplo que eu passei em sala de aula, são as brisas litorâneas, brisas marítimas e as brisas terrestres. Essa aqui eu fico devendo para vocês um GIF, eu não encontrei, vou ler demais, não encontrei, e deixo devendo para vocês, tá? Nós temos a brisa, né? Durante o dia o ar é quente na parte da areia, que fica uma temperatura mais elevada que a água. O ar sobe e empurra o ar frio que está sob a água. E à noite faz o inverso, né? A água, como aqueceu mais devagar, esfria mais devagar. A terra é fria, o ar que está em cima aquece a água e a água em cima da água sobe, né? E faz uma região de pressão onde puxa o ar que está sob a terra. Transmissão de calor por radiação, a terceira, né? Nós temos justamente a transferência de calor que ocorre por meio de ondas eletromagnéticas. É justamente o aquecimento da Terra por conta do Sol. A luz visível e as ondas infravermelhas e ultravioletas chegam até a Terra justamente por ondas eletromagnéticas. Não são só essas ondas, tá? Existe uma infinita, né? Vou dizer que um infinito espectro de radioativo que sai do Sol até a Terra, tá? Não é só luz visível e infravermelho e ultravioleta que chega, tá, gente? Mas todas são ondas eletromagnéticas. Essas ondas, né? Elas podem se propagar no vácuo. Se propagar no meio, se propaga, não tem problema nenhum. Se tiver material para propagar, não tem problema. Mas ela também se propaga no vácuo. Ela, eu posso dizer que é o tipo de a transferência de calor mais importante que existe, né? É a transferência de calor por radiação. E aqui eu tenho justamente uma figura ilustrativa para uma animação, né? Mostrando como é que funcionam as ondas eletromagnéticas. Elas são justamente uma união entre dois campos, elétrico e magnético, né? Nossa força eletromagnética faz com que as ondas consigam se propagar. Isso aqui fica só para título de curiosidade, que vai ver isso aí mais para o terceiro ano, tá? Continuando nossa aula. A emissão de radiação térmica ocorre justamente assim. Todos os corpos emitem radiação térmica. Eu falei isso em aula. E elas são proporcionais à temperatura. Temos uma pessoa fazendo um exercício físico por aqui, ou simplesmente não precisa nem fazer exercício físico. Ela simplesmente vai irradiar calor, né? Vai emitir calor por radiação térmica. E aí nós temos justamente a câmera aqui infravermelha. Se for uma pessoa, para um gatinho aqui, né? A gente pode ver que o gatinho ele tem até um brilho mais elevado, porque o corpo humano ele tem uma temperatura média de 36 graus Celsius e o gatinho é de 40 a 42, né? Temperatura normal para um gato, cachorro. E aqui nós temos justamente um carro de Fórmula 1 se exibindo, né? Tá? Fazendo um zerinho, como eles chamam. E a gente percebe pela câmera infravermelho, onde a parte do motor, né, e do pneu traseiro se aquece muito. O pneu dianteiro também está um pouquinho quente, né? A gente percebe justamente por radiação eletromagnética. A radiação térmica fica bem bonita a imagem, tá? Uns exemplos que eu posso falar é sobre o Sol, né? O Sol justamente aquece o nosso corpo, nosso planeta Terra e também ilumina, né, por ondas eletromagnéticas. Da mesma forma, a fogueira faz a mesma coisa que o Sol, né? De maneira bem menos, né? Mas funciona da mesma forma, tanto luz quanto calor. A gente passando perto de uma fogueira, a gente sente justamente a radiação chegando até a gente, né? A radiação, né? As ondas de calor. Aí nós temos também o churrasco. Funciona do mesmo jeito, né? E aí nós temos aquela carne suculenta, depois de bem assadinha, bem legal. Aí nós temos uma outra, né? Que é justamente a estufa, quase não sai a palavra, tá bem aqui, nem li. Que nós temos justamente a passagem de calor, né? Nós temos dois tipos de ondas chegando até a estufa. As ondas de luz passam, aquecem o interior da estufa, essas ondas tentam sair, mas bate no vidro e volta, né? Que o vidro é justamente transparente à luz, mas opaco ao calor. E aí nós temos justamente
Por isso aqui a nossa estufa fica com uma temperatura mais elevada, né? Aqui tem uma figura ilustrativa com mais detalhes, tá? Mas sucintamente é isso. E aí nós temos a garrafa térmica, que foi falado em aula, onde a garrafa térmica aqui de café, né? Ela trabalha justamente para impedir a transferência de calor para os três meios, as três formas, os três tipos ela tenta impedir. Nós temos as ampolas, né? Nós temos os vidros espelhados, tanto na parte de dentro quanto na parte de fora. Todas as duas são espelhadas, onde tentam impedir a passagem de calor por radiação térmica. Se conseguir passar, tem entre as duas ampolas o ar rarefeito, um vácuo, que vai impedir justamente a transferência de calor por convecção. E a parte final aqui, né, mais externa, nós temos o isolante térmico, geralmente é feito de plástico. Às vezes tem até um envoltório de isopor justamente para impedir a transferência de calor por condução térmica. E aí nosso café fica com a temperatura conservada por mais tempo, né? A gente pode tomar o nosso cafezinho gostoso depois de um certo tempo. E aí o nosso mapa conceitual, justamente para resumir tudo que a gente falou, nós temos os processos de transmissão de calor, como se dá, né? Como ocorrem, justamente por passagem de energia térmica, ou seja, eu vou transferir calor, vou propagar calor. E essa propagação vai acontecer por condução, convecção e radiação. Nossa condução térmica depende de um meio material e ocorre mais nos sólidos. Pode ocorrer nos fluidos? Pode, mas ocorre mais nos sólidos. A convecção térmica depende de um meio material e só ocorre nos fluidos. Já a irradiação, né, propagação de energia térmica por radiação, pode ocorrer tanto em meio material quanto no vácuo. E aí nós temos as referências, justamente a literatura que eu utilizei para fazer nossas aulas. Nosso agradecimento para o nosso tempo que a gente está vivendo, nossas aulas em home office. Nós temos aqui um pensamento que diz o seguinte: no meio da dificuldade encontra-se a oportunidade. Essa oportunidade, nosso pensador de hoje foi o Albert Einstein, já conhecido de todo mundo. Pessoal, valeu. Obrigado por nossa aula. Tchau.